Depois de serem agressivos com o suspeito, esses policiais são suspensos, e agora desiludidos com a lei, eles decidem mudar de lado e vão parar no submundo do crime. Fala galera, aqui é o Drake, e hoje no Resumindo Filmes iremos acompanhar Justiça Brutal, um filme de ação e suspense lançado em 2018. Então partiu se inscrever e deixar o like. E agora, bora pro vídeo. Começamos com aquela boa e velha relaxada entre o Henry e a Lana, que no passado eram colegas de escola, e o rapaz não esconde que gostava da moça naquela época. Então ele questiona se a loira não pensava em sair daquela vida de relaxadora profissional, apenas para ela responder que não tinha nada sério em mente. E antes de ir embora, o Henry pede para dar aquela espiada na Lana, se é que vocês me entendem. Então o rapaz recebe uma carona do seu parceiro de longa data, o Biscuit. Aí descobrimos que aquele era o primeiro dia do Henry fora da cadeia, e o seu parceiro careca foi buscá-lo na prisão, além de ter acertado as contas com a Lana. Por fim, o Biscuit comenta que estava no radar para achar novos crimes para cometer, e encher o bolso de grana. E ao perguntar se o Henry tinha interesse, o cara deixa claro que antes de tudo, precisava se adaptar de novo com a vida fora da cadeia, e dar uma olhada em como as coisas estavam. Na sequência, Henry olha pela janela do seu apartamento e vê que uma luz colorida estava acesa, e nesse momento fica bem claro que ele sabia o que estava acontecendo. Assim que entra no AP que estava todo bagunçado, a primeira coisa que Henry faz é pegar o diálogo escondido debaixo do sofá. Ao bater na porta do quarto da sua mãe, a Jennifer até achou que quem estava ali era o seu filho mais novo, o Ethan, quando na verdade era o Henry, que ao notar a sua mãe trabalhando como uma relaxadora profissional, começa a ameaçar arrombar a porta e finalizar o safado que estava com a Jennifer. E como estava sem escolhas, a mulher apenas sai do quarto e pede para que seu filho não machuque o seu cliente, que era um verdadeiro aeroporto de mosquito. Então, o Henry deixa claro que esmagaria a cabeça de ovo do careca se ele voltasse ali, além de mandá-lo levar o lixo do apartamento. No lugar de terem um bom reencontro, Jennifer e Henry começam a discutir, porque no tempo que o rapaz esteve preso, a mulher acabou ficando desempregada, e sendo obrigada a gastar todo o dinheiro que seu filho deixou para sustentar a casa. E quando a grana acabou, Jennifer precisou se tornar uma relaxadora profissional. Então, enquanto ela usa o próprio quarto para relaxar e usar aquilo que o ProErd não gosta, seu caçula fica trancado no quarto esperando sua mãe acabar. Ao ver a péssima situação, Henry garante a Jennifer que ajudaria toda a família agora que estava fora da cadeia, e manda ela parar com tudo que estava fazendo para cuidar do Ethan e da casa. Depois, ele vai até o quarto do seu irmão mais novo, o Ethan, um adolescente cadeirante que ama jogos, e depois dos dois usarem seu cumprimento especial, a dupla decide ir jogar os games que Ethan contava para o Henry através das cartas que mandava para a prisão. 3 semanas depois, vemos o policial Brett montando uma tocaia na escada de emergência de um prédio. Ele estava acompanhado do seu parceiro Anthony, que foi buscar um café para a dupla, mas no caminho ele acabou derrubando o copo do seu colega. O plano dos dois era usar o policial Davids como isca para capturar o alvo. Então, quando recebem um sinal pelo celular, o trio entra em ação, com Davids batendo na porta de Vasquez, dizendo que ele estava ali para consertar um vazamento nos canos. E é óbvio que o bandido nega que a água estava vazando do seu apartamento. Mas quando Davids insiste em entrar por estar ali a mando do síndico, Vasquez se prepara para fugir pela escada de incêndio. Ou seja, tudo que os policiais queriam. Assim que coloca o pé para fora da janela, o criminoso é rendido por Brett e Anthony, que fazem ele deitar no chão e pisoteiam a careca dele sem dó. E ao algemar o vendedor de pó de Plim Pim Pim, os dois perguntam se havia mais alguém no apartamento, e Vasquez diz que sim. Quem estava lá era Rosalinda, a sua noiva. Ao saberem disso, Brett e Anthony gritam para a mulher aparecer, apenas para Vasquez dizer que ela tinha problema auditivo e não usava o seu aparelho enquanto dormia. Então, quando o bandido confirma que ela estava desarmada, a dupla decide entrar no apartamento para pegá-la. Na sequência, eles abrem a porta para Davids, que pergunta se a garota estava armada, e Brett afirma que existia 75% de possibilidade dela estar com um 38. Então, enquanto o policial metido a encanador cuidava de Vasquez, os outros dois entram na suíte do bandido, e logo de cara encontram Rosalinda no banheiro, que estava tentando pegar algo em sua bolsa, mas Brett é mais rápido e rende ela. E ao comentar que as coisas da garota estavam pesadas, Anthony até faz uma piadinha, dizendo que poderia ser pela quantidade de maquiagens que ela carrega. Porém, nem que ela carregasse todas as maquiagens do mundo daria jeito nessa testa dele. Mas continuando, era óbvio que a Rosalinda estava armada, já que esse era o motivo da sua bolsa estar tão pesada. Então, Brett a coloca debaixo do chuveiro e liga a água fria, e após molhá-la, ele a coloca abaixo do ventilador. Assim, ele e Anthony fazem a moça passar frio, enquanto começam a interrogá-la sobre uma tal bolsa verde que ela e Vasquez haviam recebido na noite passada. E mesmo que ela tentasse dizer que estava com frio e queria um advogado, os dois policiais não estavam nem aí e debochavam dela, insistindo em saber o paradeiro da bolsa. Então, quando Brett diz que a liberaria caso Rosalinda contasse onde estava a bolsa verde que eles tanto procuravam, a garota, que já estava tremendo, revela que ela estava no fundo falso do guarda-roupa. E aí, quando Anthony recupera o que estavam procurando, Brett mostra que mentiu e decide mandar Rosalinda e Vasquez para a delegacia. Depois, enquanto estavam esperando seu café da manhã, Brett e Anthony conversam sobre uma música que estava tocando, e a dupla estava na dúvida se o cantor era homem ou mulher. Assim, o cara diz que aquilo já não fazia diferença nos dias de hoje. Mas antes de tocarem na comida, os dois recebem um chamado para atenderem, e aí são obrigados a pedirem para a garçonete empacotar tudo para irem até a delegacia. E quando chegam no escritório do chefe Calvert, as notícias não eram nem um pouco boas. O homem diz que os dois estavam encrencados pela batida que fizeram de manhã na casa do Vasquez. E o problema é que civis gravaram o Anthony e o Brett abusando da força ao prenderem o careca. Afinal, à medida que o coroa pisoteava a cabeça do
criminoso, o seu parceiro testudo apenas sorria vendo a situação. Só que o Calvert diz que felizmente as gravações foram feitas de longe e a qualidade do vídeo não estava muito boa. E então os dois policiais não iriam se ferrar tanto, mas mesmo assim a situação estava bem ruim, porque as imagens iriam ao noticiário em poucas horas. E para piorar, o inspetor da polícia era um americano com descendência mexicana, então ele com certeza não pegaria leve com o Brett e o Anthony, que seriam acusados de racismo pela mídia. O Calvert comenta que nos dias de hoje, ser acusado como racista era pior do que ser chamado de comunista nos anos 50. E ele diz isso porque naquela década, o governo americano estava em uma campanha intensa contra o comunismo, já que os políticos temiam que a população, e principalmente as crianças, fossem doutrinadas, e por isso, muitas pessoas como professores foram perseguidos, já que os Estados Unidos viam a atividade deles como um perigo potencial, e a Guerra Fria também deixou todo mundo paranoico. Depois de fazerem essa comparação, Calvert lembra que assim como a política, os celulares estavam em todo canto, e então era como se todos estivessem sendo observados, e como a indústria do entretenimento e a mídia precisavam de vilões, Anthony e Brett seriam praticamente apedrejados, mesmo que a vítima deles fosse um bandido, que vendia pó de plim-plim para crianças. E enquanto Brett está mais calmo, Anthony não esconde que estava nervoso com aquilo, porque para ele, era hipocrisia a mídia tratar a intolerância com mais intolerância, completando que ele não era preconceituoso, só que ele usa uma frase bem preconceituosa para explicar isso, e por algum motivo esse cara achou que seria uma boa ideia usar isso como argumento. Então os dois descobrem que a punição que iriam sofrer eram de 6 semanas sem salário, e eles tinham sorte de serem ótimos policiais, e só por isso não perderam seus instintivos. Logo na sequência, os dois entregam seus instintivos a Calvert, o Brett apenas coloca em cima da mesa, já o Anthony jogava com tudo. E então o comandante apenas manda o cara sair da sala, porque ele queria falar a sós com o Brett. Calvert diz para o policial experiente que eles deveriam tomar cuidado com os olhos digitais, que hoje em dia estavam por todo canto, mas Brett mostra que a cabeça dura e não liga pra isso, porque fazia o que achava melhor nas ruas, e ele era assim desde que era parceiro do Calvert, e continuaria com essa postura. O comandante então mostra que esse era o motivo dele estar ali, em um escritório de gerência, enquanto Brett continuava nas ruas fazendo tocaias. E aí vemos um jornal emoldurado, e a notícia da capa era de Brett e Calvert mais jovens, quando conseguiram fazer uma operação que prendeu $5 milhões em pó de plim-plim-plim. E antes que saísse do escritório, Calvert diz a Brett que assistiu o vídeo da abordagem, e até mesmo o comandante admite que o bigodudo pegou muito pesado, e mesmo quando era mais novo, ele não era tão bruto assim. Para o Calvert não era nem um pouco saudável que o seu parceiro continuasse daquele jeito, porque mesmo que Brett tivesse bons resultados, ele acabaria perdendo sua humanidade e a compaixão, mas o policial apenas dizia que ainda existia bandidos como Vasquez, que mereciam aquele tratamento. Ao ouvir isso, Calvert apenas diz para seu parceiro tirar esse tempo para relaxar, e passar um bom tempo com a sua família. E logo em seguida conhecemos uma jovem chamada Sarah, que estava voltando para a escola e se vestindo como se fosse uma procurada pela polícia. Mas mesmo esse disfarce não impediu que um grupo de babacas zoassem ela, porque um dos valentões que estava em uma bicicleta jogou um copo cheio de refrigerante de laranja na roupa da menina, que sem poder fazer nada, apenas voltou para casa. Assim que Sarah chega em casa, ela é recebida por sua mãe, Melanie, que é uma mulher com esclerose múltipla, e por isso era obrigada a usar muletas, e na mesma hora em que vê a sua filha, ela nota que a adolescente estava mal, e abraça a coitada. Em paralelo, Anthony estava em uma joalheria, vendo a aliança que pretendia comprar para sua mulher, porque seu plano era pedi-la em casamento. Mas o policial comenta com o senhor que estava lhe atendendo sobre a sua insegurança em relação à vida que ele levava, afinal ele não poderia oferecer as melhores condições para sua futura esposa. Depois, vemos um homem chamado Lawrence entrar em um apartamento completamente vazio, apenas para entrar em um cômodo oculto do imóvel, e nesse momento ele recebe uma mensagem que confirmava o próximo crime que ele e o seu grupo fariam. Já Henry estava do lado de Ethan jogando videogame, e ele repara que seu irmão mais novo gostava muito daquilo, afinal o plano do adolescente era se tornar um desenvolvedor de jogos quando fosse adulto, mas Henry recebe uma mensagem de Biscuit, que avisava sobre o próximo serviço que a dupla faria. Logo em seguida, os dois se encontram e conversam sobre o crime que iriam cometer, e eles não estavam prontos apenas para roubar, mas também para esconder 2 armas na van e no carro de fuga que usariam, apenas para se protegerem se fosse necessário. E aí vemos o dono de uma lojinha assistindo ao noticiário, que falava sobre o caso de violência de Brett e Anthony, e aí descobrimos que Brett já havia sido suspenso em 1988 e 2004, enquanto Anthony também foi pendurado em 2017, mas o sujeito distraído é rendido por um homem armado e encapuzado. O cara vestido de preto exige todo o dinheiro do caixa e conta até 5 para o cara entregar, só que nesse momento, um desavisado que ignorou a placa de fechado entrou no mercadinho, apenas para ser finalizado pelo bandido, que em seguida também finaliza o dono do comércio, que pretendia meter chumbo nele. E aí o encapuzado apenas pega todo o dinheiro, metralha a loja e sai do lugar. Em seguida vemos Brett chegando em casa e cumprimentando a sua esposa, que era a Melanie, e os dois conversam sobre a sua filha, que estava sofrendo bullying todos os dias, ao ponto de mal conseguir voltar para casa sem sofrer algum tipo de abuso. A Melanie notou que a área em que eles moram ficou completamente perigosa, e então eles deveriam se mudar dali para ontem, e por isso a dona de casa até pensa em trabalhar como segurança, afinal ela foi uma policial no passado, mas o Brett a proíbe, porque se ela era obrigada a tomar analgésicos para cozinhar, a Melanie com certeza não daria conta do trabalho. Só que a sua esposa disse que seria difícil para eles saírem dali agora que o Brett estava suspenso, mas o bigodudo diz que resolveria, mas com a condição de que a Melanie
Melanie não perguntasse como seu esposo faria isso. Em seguida, Brett vai até o quarto da sua filha e a convida para assistir um documentário animal juntos. Mas sem perder muito tempo, o policial se levanta e diz que voltaria para casa em algumas horas. Após um tempo, Brett vai até uma loja de ternos chiques para falar com um velho conhecido, chamado Friedrich. E enquanto um dos funcionários vai falar ao dono do local que o policial queria falar com ele, Brett pergunta a uma das atendentes do lugar o preço de um dos ternos. E ao ouvi-la falando que ele custava $5.000, o bigodudo na mesma hora pergunta se ele era a prova de balas. Então, Brett enfim é recebido pelo seu amigo, e conforme os dois conversavam, o velho pergunta para o dono da loja como o filho dele estava. Só que quando Friedrich responde que o rapaz estava bem, Brett ameaça o cara ao citar que poderia tirar da cadeia alguns criminosos que queriam a cabeça dele. Por isso, o homem na mesma hora sabia que o policial precisava de alguns favores. Brett fala que queria alguma dica sobre algum esquema criminoso de fora da cidade, e mesmo que Friedrich avisasse que não é tão bem informado sobre como era antes, o coroa exige que ele consiga as informações com seus contatos. Um tempo depois, vemos o Brett voltando para sua casa e ligando para o Anthony, porque ele precisava encontrar com seu parceiro na frente da sua casa às 4:30 da manhã. E ao mesmo tempo que esperava seu colega chegar, o policial experiente apenas assiste dois ladrões invadindo uma casa. E no momento em que Anthony chega, ele pega alguns sacos pretos e coloca no carro do parceiro, para em seguida mandar o policial mais jovem dirigir até a 19ª com a Brent. E mesmo que o cara perguntasse o motivo de estarem fazendo aquilo, Brett diz que se respondesse, só acabaria gerando mais perguntas. E quando chegasse, explicaria toda a situação para o Anthony. E quando estão se aproximando, o testudo acorda o Brett que estava tirando um cochilo no banco de trás. Assim que estacionam, Brett revela que eles estavam ali para vigiar o apartamento 633, que na verdade não existia e nem tinha identificação no prédio. Por isso era difícil de dizer o que estava acontecendo dentro do imóvel oculto. Acontece que a dica que Brett recebeu fala que Lawrence estava procurando aquele apartamento escondido, por trabalhar com a distribuição daquelas pedrinhas azuis do Breaking Bad. Ao ouvir isso, Anthony pergunta o que a dupla estava fazendo ali, apenas para Brett revelar que estavam em uma tocaia, para tentar pegar o Lawrence e tomar algum dinheiro dele. O Anthony se enfurece com aquilo, afinal eles haviam acabado de serem suspensos pela polícia, e no dia seguinte já estavam agindo como criminosos. E quando ele pressiona Brett para saber o porquê de estar fazendo aquilo, o seu parceiro diz que estava com quase 60 anos, mas estava no mesmo cargo desde os 27. O velho policial percebeu que só o bom trabalho honesto não era o suficiente para ter a promoção que merecia, porque no mundo em que viviam, era preciso fazer política para conseguir alguma coisa. O Anthony comenta que os dois já tiveram a oportunidade de receberem propina e suborno, mas nunca aceitaram. Só que para Brett é diferente, porque agora ele era apenas um civil idoso e pobre, que tinha uma esposa doente e uma filha que sofria bullying em um bairro perigoso. E depois dele e Anthony terem cumprido seu papel por colocarem muitos criminosos na prisão, Brett achava que eles tinham o direito de terem uma recompensa justa. Daí, assim que o Brett percebe que o Anthony estava indeciso, ele revela para o seu parceiro que sabia que o policial queria casar, e logo comenta que os casamentos não eram nada baratos. Mas na mesma hora, o Anthony percebe que o Brett estava tentando manipulá-lo, e o coroa diz que se o seu colega não quisesse participar daquele esquema, poderia apenas deixá-lo ali e ir embora. Para Brett, Anthony não deveria se envolver nessa tocaia por medo dele se ferir, mas sim porque desejava a grana. E nesse momento, Anthony resolve aceitar, mas deixando claro que poderia sair daquele plano a qualquer momento. Agora que os dois chegaram em um acordo, o Brett permanece na tocaia durante o cochilo do Anthony, até que 5 horas se passam, e mesmo já estando de manhã, Brett não teve nenhuma pista de Lawrence. E galera, em cada tocaia dos policiais desse filme, eles acabam tomando 1 ou 2 comprimidos de rebite, que é usado para deixar eles mais ativos, além de ajudá-los a inibir o apetite, só que isso é considerado um entorpecente. Mas voltando ao filme, a dupla permanece investigando, até que ao anoitecer, vemos 2 rapazes em um estacionamento, e ao entrarem no carro, eles são rendidos pelo bandido vestido de preto, que manda os dois colocarem seus cintos, trancarem as portas do carro e colocarem um protetor solar para tapar o para-brisa. E ao iniciar a contagem de 5 segundos, os dois sujeitos colocam todos os seus pertences na mala do bandido, que em seguida apenas finaliza os dois. Em seguida, o encapuzado vai ao encontro de um sujeito no galpão para comprar uma van completamente blindada, e sem nem cumprimentar, o bandido atira na van para testar a resistência do automóvel. Depois de fazer toda a vistoria, o ladrão faz o pagamento usando todo o dinheiro que roubou, e em paralelo, tanto Brent como Anthony voltaram para suas casas para descansarem. No momento em que o coroa descansava, seu parceiro jantava com a sua namorada, Denise, que não acreditava que Anthony estava saindo com Brett para agir como um policial, e como estava desconfiada, ela apenas pede para seu parceiro não fazer nada que comprometesse sua carreira. Daí vemos que pela manhã, os dois estão juntos novamente para continuarem a tocaia contra o Lawrence, e Anthony está cada vez mais inseguro em relação ao seu casamento com a Denise, já que desde que eles foram suspensos, o policial tem procurado o momento certo para se ajoelhar e mostrar a aliança para sua mulher. Só que Denise em um dia estava estressada, e no outro começou a desconfiar das atitudes de Anthony, e por isso o cara estava com dúvidas se ela aceitaria o seu pedido. Ouvindo isso, Brett responde que seu parceiro poderia desistir, porque ele era novo, poderia arrumar outro parceiro e quem sabe até receberia sua promoção para sargento. Mas o Anthony nega, afinal, ele deu a sua palavra para seu colega, e por isso tinha um compromisso de continuar nessa tocaia. Quando mais algumas horas se passam, eles finalmente veem um carro parando, revelando que Biscuit e Henry estavam ali. Desse jeito, Anthony e Brett na mesma hora tratam os dois como suspeitos, porque eles poderiam ser parceiros do Lawrence na distribuição da pedrinha azul. Ao anoitecer,
anoitecer, Henry e Biscuit finalmente aparecem de novo, mas agora acompanhados por Lawrence, e ao ver isso, Anthony acorda Brett, e a dupla começa a seguir o carro dos criminosos. Conforme dirigiam, os policiais percebem que estavam entrando em uma parte da cidade que não conheciam, e quando percebem o risco que corriam, Anthony prepara sua arma para atirar se fosse preciso. No meio do percurso, os parceiros percebem que os bandidos tomaram um caminho inesperado, e em seguida pararam em um galpão fechado para construção. Então a dupla se disfarça, e estaciona para esperar o próximo movimento dos ladrões. Dentro do galpão, Henry, Biscuit e Lawrence estão se preparando, e vemos que eles iriam agir na van blindada que foi comprada pelo bandido encapuzado. E quando amanhece, Anthony e Brett estranham que uma van de segurança estivesse ali. E na mesma hora, o testudo percebe que aqueles não eram guardas, mas sim Henry e Biscuit, que pintaram a própria pele de branco para se disfarçarem. E daí uma nova perseguição começa. Mas quando os policiais são obrigados a pararem no sinal, a van consegue se distanciar e deixá-los para trás. Em paralelo, conhecemos uma mulher chamada Kelly, que estava aflita a ponto de mal conseguir entrar no ônibus. Por isso, ela muda de ideia e decide voltar para o seu apartamento. Mas ao tentar abrir a porta, a mulher percebe que seu marido havia passado a tranca. Ela grita com seu marido, que vai atender, e estranha o fato de Kelly ainda estar ali na porta. Afinal, ela precisava trabalhar. Porém, o problema é que ela não conseguia sair de perto do seu filho recém-nascido. Mesmo já tendo usado sua licença maternidade e esgotado suas férias, Kelly ainda não queria voltar a trabalhar, porque não poderia deixar seu bebê sozinho para trabalhar em um banco, onde recebe uma mixaria e apenas deixava os ricos mais ricos. Só que seu parceiro lembra que seu filho precisava de mantimentos, e isso gerava muito custos. E como ela ganhava bem mais do que ele, Kelly precisaria trabalhar para sustentar a criança. Por isso, ela precisaria deixar essa obsessão de lado. Os dois chegam a um trato, e ela promete que apenas queria ver seu filho antes de ir ao banco. E ao vê-lo e pegar um dos pés de meia do menino, Kelly consegue pegar o ônibus. E ao chegar no banco em que trabalhava, a mulher é bem recebida por todos seus colegas. Nisso, o Henry disfarçado de segurança entra no banco, e na mesma hora usa suas pistolas para render o guarda local. E daí os homens encapuzados entram no lugar, anunciando que aquele era um assalto. Eles deixam claro que iriam finalizar qualquer um que reagisse. Assim, eles mandam a Kelly prender cada um dos funcionários do banco, ao mesmo tempo que o gerente era levado para entregar as barras de ouro. Só que o problema começa quando um dos colegas de Kelly disfarçadamente escreveu um e-mail acionando a central do banco sobre o assalto, e quando ele nota que a mulher não teria coragem o suficiente para mandar o e-mail, o careca se prepara para mandar a mensagem. Porém, quando Kelly tenta impedi-lo, os ladrões estranham o movimento brusco dela e disparam contra sua mão. E quando se aproximam para finalizá-la, ela apenas pede para que algum dos bandidos entregue a meia para o seu filhinho. No entanto, os caras finalizam ela sem piedade, e do lado de fora, Brett e Anthony se aproximam do lugar. Notam que a van estava na porta do banco, e para os policiais experientes, estava na cara que aquilo se trata de um assalto. Assim, eles param próximos da van e continuam gravando os movimentos dos ladrões, que não demoram muito para carregar o automóvel com barras de ouro que queriam. No tempo em que eles perseguem a van, Anthony e Brett acabam discutindo sobre como não terem pelo menos ligado para a polícia. Mas o coroa diz que na situação em que estavam, não faria nenhuma diferença acionar os outros policiais, porque nunca chegariam a tempo para lidarem com os bandidos. No meio do caminho, Biscuit e Henry estão revoltados. Afinal, o trato de não ter vítimas finalizadas foi quebrado. E para piorar, os bandidos pegaram uma refém no banco. E caramba, aqui esses dois poderiam muito bem virar heróis ao tentar parar esse assalto. Como eles tinham um elemento surpresa, eles poderiam pegar os bandidos desprevenidos e acabar com tudo. É claro que se eles não tivessem um bom plano, poderia rolar uma troca de tiros, mas pelo jeito eles realmente desistiram de proteger a lei. Mas voltando ao filme, vemos que o Lawrence manda a dupla guardar as suas armas no porta-luvas, e na sequência, Biscuit e Henry começam a limpar a maquiagem que estavam usando. Em paralelo, Brett e Anthony continuavam na cola da van. Só que nesse momento, o policial veterano percebe que a estratégia do grupo provavelmente era ir até um local isolado para descartar aquela van e trocar de carro. Até que pouco tempo depois, a refém diz que precisaria urinar, e o bandido encapuzado simplesmente manda Henry limpar com o jornal. Conforme continuavam o caminho, Henry e Biscuit conversavam sobre as suas histórias de infância, e deixavam claro que continuariam juntos até o fim. E ao anoitecer, as notícias do assalto ao banco já estão correndo. E assim, Anthony descobre que os bandidos deixaram 6 vítimas. E quando percebe que aquilo era mais arriscado do que esperavam, o policial decide ligar para Denise e deixa um recado, pedindo para que a sua mulher procure no bolso do seu casaco as alianças que o Anthony havia comprado, pois como eles não tinham certeza se sairiam vivos, o Testa queria ter pelo menos uma resposta da sua amada. Em paralelo, o grupo de bandidos ainda estava dirigindo, e até agora nenhum deles percebeu que estavam sendo seguidos. E quando entram no lugar em que iriam parar, Biscuit faz alguns gestos, como se estivesse combinando algo com Henry. Um tempo depois, os criminosos chegam até a garagem, só que os amigos se rebelam contra o grupo de Lawrence, no momento em que o Henry consegue abrir as portas do galpão. Porém, o Biscuit acabou sendo baleado depois de tentar reagir, só que seu parceiro conseguiu se esconder. Ao cair no chão, o Biscuit se aproveita que as chaves do automóvel estavam com Henry e engole a chave reserva da van. Mas nesse momento, ele acaba sendo finalizado pelo grupo de Lawrence. No meio da confusão, Henry e Brett finalmente chegam no lugar e se armam com seus equipamentos. E quando se preparam para o combate, eles percebem que os inimigos estavam usando a refém para puxar o corpo de Biscuit para perto. Logo na sequência, os policiais são alvejados pelos bandidos, e quando eles tentam atirar nos pneus da van com a sniper de Anthony, a dupla percebe que eles não
não tinham ar, ou seja, não seriam furados. Durante esse contra-ataque da dupla, os encapuzados estavam abrindo o estômago do Biscuit para tentar recuperar as chaves da van, e achando que os policiais eram parceiros do Henry e do Biscuit. Quando conseguem recuperar as chaves de dentro do finado, os ladrões jogam o corpo dele fora, mas ao verem isso, os policiais entram na viatura e partem com tudo para capotar a van. Já no apartamento de Anthony, Denise achou no armário do seu namorado a aliança, e ao entender o que estava acontecendo, ela liga para o seu parceiro, que foi obrigado a recusar a ligação. Afinal, aquele não era o melhor momento para conversarem, porque a refém foi liberada e se aproximou dos policiais devagar. No entanto, ela foi mandada apenas para conseguir balear o Anthony de perto, e para contra-atacar, Brett consegue finalizar ela. Porém, o seu parceiro sabia que não tinha mais tempo, por isso ele ligou para Denise. O problema é que nos seus últimos momentos de vida, ele escuta sua amada recusando seu pedido de casamento, e aí o coitado acaba não resistindo, e partindo dessa pra próxima. Assim, o tiroteio entre Brett e os bandidos continua, e quem está escondido e gravando tudo é o Henry. Só que agora, o coroa está furioso e sem nada a perder. Por isso, era hora deles entenderem o porquê do veterano ter sido suspenso. Brett entra em seu carro novamente, e engata a primeira marcha contra a van, e ao sair dela, ele consegue finalizar os dois capangas de Lawrence com facilidade. E por último, o próprio líder do grupo tenta acertar o Brett pela escotilha, mas o policial foi mais rápido e conseguiu disparar contra o Lawrence, só que ele acaba sendo acertado na perna. E no momento em que cai no chão, Henry reaparece, rendendo Brett e revelando que já havia visto os policiais desde o estacionamento. Mas conforme ele vai se aproximando e achando que o policial estava derrotado, o rapaz acaba sendo surpreendido pelo coroa, que finge usar seu colete para tapar o sangramento do tiro, quando na verdade foi uma distração para desarmar o Henry. Os dois brigam e Brett consegue ter vantagem e tirar a arma do Henry antes de ser baleado, mas como os dois estavam em um impasse, o policial veterano propõe um trato em que eles limpam toda a bagunça e dividem o lucro. No começo, Henry fica desconfiado sobre fazer um trato com Brett, mas ao ouvir sobre os problemas familiares que motivaram o policial a virar um criminoso, o rapaz aceita o trato em que dividem o ouro, sendo 60% para o Brett e 40% para o Henry. Com isso, os inimigos se unem para assumir com todas as provas sobre o crime que aconteceu e dirigem até um lago para afundar o velho carro do Brett. Só que no caminho para lá, ao mesmo tempo em que Henry recuperou a sua pistola e a de Biscuit que Lawrence havia mandado guardar no porta-luvas, Brett conseguiu recuperar a sua arma que estava guardada no seu carro. E no momento em que estão prestes a dividir o ouro, o coroa acaba rendendo o Henry, dizendo que queria todas as gravações que o rapaz fez, apenas para evitar que fosse denunciado. Mas o Henry alerta para ele parar com aquilo, porque não pretendia denunciar o Brett, mas ainda assim ele desconfiava dele, além de ter a possibilidade do cara acabar preso e obrigado a apontar os outros culpados por todos aqueles crimes. Daí, Henry decide reagir e consegue balear o policial, até que no fim, o rapaz promete que vai dar uma parte para sua filha e esposa, sendo o suficiente para elas viverem bem. 11 meses depois, vemos que a família pobre de Henry se tornou milionária, e Sarah chegava em sua casa com uma entrega em mãos, e como estava no nome do seu pai para sua mãe, ela desejava saber o que era, só que Melanie insiste em abrir a caixa sozinha, e ao abri-la, ela nota que eram barras de ouro, e por fim agradece ao seu marido por ter mantido a sua promessa. Após isso, vemos que no fim, o Henry se juntou ao Ethan para jogar o mesmo game da vez em que se encontraram. Fala galera, esse final ficou bem tenso e imprevisível, né? Me contem nos comentários o que vocês acharam. E se vocês quiserem ver outros vídeos aqui do canal, é só clicar em um desses que está aparecendo na tela. Muito obrigado por assistir e até o próximo.